E aí, meus queridos alunos, estamos de volta, né? E agora nós vamos, né, fazer o que eu disse na aula passada. É o que? Você agora vai distribuir os excêntricos e as agulhas em um tear de dupla frontura, agora ele sendo interlock. E o que é ser um tear interlock? É quando você tem as agulhas do cilindro e as agulhas do disco no mesmo alinhamento. Então, quando você tem as agulhas do cilindro e do disco no mesmo alinhamento, você não pode de maneira nenhuma trabalhar as duas ao mesmo tempo, porque senão elas se chocam. Então, isso aí é ser um tear interlock. Então, veja aí como é feito essa distribuição dos excêntricos e das agulhas para a confecção de uma estrutura de um tecido por trama em um tear de dupla frontura interlock. Vamos criar agora uma estrutura, né, para ser confeccionada o tecido em um tear de dupla frontura interlock. Qual é a diferença que se tem entre um tear interlock e um tear ribana? A gente já viu o tear ribana, né? A gente viu que o tear ribana você tem agulhas intercaladas, as agulhas não se chocam, né? Agora, no tear interlock, você tem uma agulha de frente à outra. Então, a gente vai criar aqui um raporte envolvendo 4 agulhas no cilindro, 4 agulhas no disco, com 3 alimentação. Da mesma forma que a gente envolveu no tear ribana, onde você tinha 4 agulhas no cilindro e 4 no disco, né? Então, nesse ponto aí, a gente vai criar esse raporte, né? Então, eu já vou demonstrar um raporte aleatório que foi criado. Então, eu tenho aqui um raporte envolvendo o quê? 4 agulhas no cilindro, 4 no disco e 3 alimentação. Eu fiz a distribuição dizendo que a primeira agulha que trabalha no cilindro faz malha e a que trabalha no disco flutua. A segunda agulha que trabalha no disco faz malha e a que trabalha no cilindro flutua. A terceira agulha que trabalha no cilindro faz fangue e a do disco flutua. A quarta agulha que trabalha no disco faz fangue e a do cilindro flutua. Isso a primeira alimentação. Na segunda, eu fiz que a primeira agulha que estava fazendo malha aqui faz fangue, né? E a do disco flutua. Depois a segunda agulha do disco faz fangue e a do cilindro flutua. A terceira agulha do cilindro faz malha, a do disco flutua. A quarta agulha do disco faz malha, a do cilindro flutua. E na terceira alimentação eu fiz a primeira agulha que faz malha no cilindro e a do disco flutua. A segunda agulha faz malha no disco e a do cilindro flutua. A terceira agulha faz malha no cilindro e a do disco flutua. A quarta agulha faz malha no disco e a do cilindro flutua. Criei aqui um raporte aleatório, né? A gente vai agora achar o quê? Vamos achar, né, quantas pistas é necessário para fazer essa estrutura. Mesmo processo que você tinha o quê? Quando você criou numa máquina ribana. A gente precisa separar aqui as colunas das agulhas. Então, separo aqui, ó, né, e vou verificar. Olho para a primeira coluna, né, vou dizer que ela está na pista A. Olho para a segunda coluna, consequentemente é pista B, porque está fazendo estrutura, né, trabalhando as agulhas no disco. Então, B. Olho para a terceira, né, e vejo aqui que em relação ela não é nem igual a essa, então ela é o que? C. Olho para a quarta, né, e vejo que não está igual a essa, então ela é D. Então você tem aqui o que? Você tem nessa distribuição 4 pistas A, B, C, D. Só que é necessário, né, em relação a isso,
que você tenha uma pista A no cilindro, uma pista A no disco, uma pista B no cilindro, uma pista B no disco, uma pista C no cilindro, uma pista C no disco, uma pista D no cilindro, uma pista D no disco. É necessário você ter aí para você fazer essa distribuição. Por quê? Porque quando se trabalha aqui um ponto no cilindro, a outra agulha que está de frente a ela tem que flutuar, né? Então, se eu trabalho aqui em A, essa aqui que está no disco tem que flutuar. Se eu trabalho aqui em B, essa que está no cilindro tem que flutuar. Se eu trabalho aqui em C, a do disco tem que flutuar. Se eu trabalho aqui em D, a do cilindro tem que flutuar. Deu para entender? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai distribuir agora, né? A gente vai distribuir os excêntricos e as agulhas para essa estrutura em uma máquina interlock. Vou fazer o desenho e volto já. Então, aqui eu fiz a distribuição envolvendo 4 pistas no disco, 4 pistas no cilindro. Eu posso dar a elas agora, né, a identificação. Então eu digo que aqui é A, essa aqui do disco vai ser A. Eu digo que essa segunda aqui é B, essa do disco vai ser B. Eu digo que essa aqui é C, essa do disco aqui vai ser C. Eu digo que essa do cilindro é D, essa do disco vai ser D. Então, identifiquei aí, né, as pistas. Então, 4 pistas no disco, 4 pistas no cilindro. Vou ler o comportamento da primeira alimentação. A primeira alimentação, né, como a gente viu aí no raporte, ela entra fazendo malha no cilindro. Então, se a agulha entra aqui, ó, e vai na primeira pista, que faz malha, consequentemente a que entra em A, lá no disco, flutua. Certo? A segunda agulha entra no disco, fazendo o que? Malha. Então a segunda agulha, né, vai entrar aqui, ó, no disco, né, bota o pezinho, vem fazendo malha. Consequentemente, lá ela entrando na B do cilindro, ela vai o que? Bota o pezinho e vai flutuar. Flutuar. A terceira agulha entra no cilindro fazendo fangue. Então a terceira agulha entra no cilindro fazendo fangue na pista C. Então a terceira agulha, ó, entra aqui em C, bota o pezinho, trago para cá, C, fazendo fangue 0,1. Consequentemente, A do disco flutua. Então a terceira agulha que entra lá em C do disco, né, bota o pezinho, ela vem aqui, ó, ela vai flutuar. A quarta agulha que entra no disco aqui, nessa quarta agulha, em D, ela faz fangue. Consequentemente, a quarta agulha que vai entrar em D aqui, né, ela vai flutuar. Então, fiz a distribuição aqui da primeira alimentação, colocando os pés, né, nas agulhas, de acordo com a pista que elas vão ser distribuídas, né? Então, agora eu vou para a segunda alimentação. A segunda alimentação, ele diz que A é fangue. Então eu venho para cá, A é fangue, então fangue, né? 0,1 fangue. Então a do disco flutua. A segunda agulha, ele diz que é fangue em B no disco, né? Então, consequentemente, a do cilindro flutua. A quarta agulha, ele diz que é malha no cilindro, então malha. Então, consequentemente, no disco flutua. A quinta agulha, ele diz que é malha no disco, então malha no disco. Consequentemente, no cilindro ela flutua. Certo? Vamos para a terceira alimentação. A terceira alimentação, ele diz que a primeira agulha que entra no cilindro faz malha. Então ela entra aqui no cilindro, faz malha. Consequentemente ela flutua no disco. A segunda agulha que entra no disco faz malha. Então a segunda agulha que entra no disco faz malha. Consequentemente o B do cilindro aqui flutua.
A terceira agulha que entra em C no cilindro faz malha, consequentemente aqui no disco ela flutua. A quarta agulha que entra no disco faz malha, consequentemente no cilindro ela flutua. Então você tem aí o que? A distribuição dos excêntricos e das agulhas para uma máquina interlock envolvendo 4 agulhas no cilindro, 4 agulhas no disco. E você tem o que? Consequentemente, 3 alimentação, né? 3 alimentação. Então a primeira alimentação, segunda alimentação, terceira alimentação. 3 alimentação. E quando você encontrou as pistas, você tinha o que? 4 pistas no cilindro, 4 pistas no disco. Então, desta forma, você fez a distribuição dos excêntricos e das agulhas para uma máquina interlock, envolvendo 4 agulhas no cilindro e 4 agulhas no disco. Então, de acordo com o raporte, né? Então, se você verificar, você vai ver o raporte, né? O raporte que a gente predeterminou aqui, né? Aonde você tinha o que? 3 alimentação, 4 agulhas no cilindro, 4 agulhas no disco. E o comportamento que se tinha em cada alimentação a gente colocou aqui, observando que quando faz malha no cilindro tem que flutuar no disco, observando de quando faz fang no cilindro tem que flutuar no disco. Então a gente envolveu aqui pontos de malha e pontos de fang em uma estrutura, né, de um raporte para ser confeccionado um tecido em um TA interlock. Então, verificando aí, você tem o raporte e tem a distribuição dos excêntricos e das agulhas. Então, pessoal, vocês viram aí a construção, né, de uma estrutura de tecido em um TA interlock. Nós podemos observar que no processo da criação, né, quando você criou o raporte e aí você fez as divisões, né, entre colunas, você identificou que envolvia 4 pistas, tanto 4 pistas no cilindro quanto 4 pistas no disco. Mas se a gente prestar bem atenção e vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver que você tem possibilidade de reduzir o número de pistas. Por quê? Porque tem seções que os 3 alimentadores ficam flutuando, tanto no cilindro como no disco. Isso daí facilita, né, para você utilizar numa estrutura dessa, ao qual eu demonstrei de uma forma simples, geral, para vocês compreenderem. Mas existem momentos que você tem que procurar resolver algum problema. Você tem que procurar ver se você consegue confeccionar aquela estrutura usando o menor número de pistas possível. E naquele raporte tem possibilidade de você diminuir o número de pistas, tanto no cilindro como no disco. No processo, né, de criação de uma estrutura em um TA interlock, eu fiz ali de uma maneira que você trabalha apenas com um fio. Você está utilizando um TA interlock para fazer uma estrutura ao qual você poderia fazê-lo também no TA Ribana. Mas tem estruturas que você trabalha, né, num TA interlock e ela tem aparência como se fosse um gesso, tanto no seu lado direito como no seu lado avesso, porque você trabalha com 2 fios. Em vez de você ter flutuação, né, nos pontos, tanto no cilindro como no disco, você tem fios alimentando eles individualmente. Então você trabalha com 2 fios preenchendo, né, as lacunas que estão flutuando. Isso é importante, né, porque você pode se deparar com estrutura que você precise, né, trabalhar num TA especialmente Ribana, em relação ao que? A galga da máquina. E também você pode ter estrutura ao qual você precisa trabalhar num TA interlock. Por quê? Porque num TA interlock você tem um maior número de agulhas. E com isso a galga ela é, entendeu, mais fina.
o afastamento entre a agulha, que é a finura, né, é menor do que numa ribana. Né? Então você tem a possibilidade de trabalhar num TA de dupla frontura ribana ou a possibilidade de trabalhar num TA interlock, onde você confecciona a mesma estrutura. Então, desta forma aí, nós vimos a distribuição dos excêntricos das agulhas em um TA de dupla frontura interlock. Então, com isso, nós finalizamos esta aula, né? E aí a gente demonstrou claramente o processo de formação de um raporte até a formação, né, dos seus pontos de malha, o fangue, e a distribuição dos excêntricos das agulhas. Então, que Deus abençoe vocês, né? Que Deus possa chegar com bênção para vocês. Então, cada aula que eu estou ministrando, né, através dessas videoaulas na internet, eu deixo uma palavra de Deus para você. O salmista Davi, ele diz claramente: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Então, que Deus possa abençoar vocês, que você possa dizer, como o salmista, bendizer e dizer que a sua alma, né, tem sede de Deus, a sua alma precisa de Deus, e que Deus possa preencher. O momento está difícil, né? Um momento triste, um momento de mortalidade. Quantas pessoas amigas, né, ou conhecidas morreram com essa enfermidade? Mas você tem que ter fé, você tem que confiar, né, e você tem que se colocar, né, na presença de Deus. Você tem que dizer para Ele que você pertence a Ele. Você tem que bendizer a sua alma a Ele, porque foi Ele que nos deu vida. A Bíblia diz claramente que o Senhor dá vida, e dá vida com abundância, mas para aqueles que creem. Você precisa crer. Crer, né, em Jesus. Crer que Ele é o Salvador, que Ele tem solução para a humanidade e para a tua vida. Então, que o Senhor Jesus vos abençoe. Que nós possamos ser igual o salmista Davi, né? Bendizer a nossa alma ao Senhor. E tudo que nós temos, dizer: olha, Senhor, bendiz, muito obrigado. Foi Tu que me deu, eu não tenho nada. Eu nasci, estou vivendo pela misericórdia de Deus. Nós temos aqui, ó, a carne, né, que é a matéria. Nós temos a nossa alma e o espírito. Esse espírito volta a Deus, mas a nossa alma. Por isso que o salmista diz que bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. Porque esta salvação é para a alma, né? Jesus veio salvar, né, ao que se havia perdido. E Ele quer salvar a tua alma. Então que Deus vos abençoe, né? Fique aí, né, com Deus, que Deus chegue no teu lar, abençoe, que nada de mal aconteça, né? E não esqueça de deixar aquele seu like, né? Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Então, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o mundo, que o Senhor chegue na tua casa, no teu lar e te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.